Existe uma palavra para definir aquilo que se refere ao momento atual. Essa palavra é contemporâneo. Mas quando começa esse período que convencionamos chamar de atual? Começa na segunda metade do século XX e vem até hoje. É assim também na arte contemporânea, que tem como uma de suas características principais a multiplicidade, mesclando várias linguagens. Grite um novo nome bonito para si! A arte contemporânea experimenta várias técnicas, recursos, materiais, espaços e temas. A partir da década de 1960, a arte contemporânea apresenta uma espécie de ruptura com a arte moderna. O que caracteriza a arte contemporânea é a ruptura do suporte tradicional. Quer dizer, não é mais uma tela esticada, não é mais uma massa escultural no meio de um recinto, no meio de um museu. É quando sai desse suporte tradicional, né? Quando invade o espaço. Aí a arte se transforma em contemporânea. É uma luta contra o lado contemplativo da arte. Na arte contemporânea, não há fronteiras entre as linguagens artísticas. Vídeos e filmes fazem parte de exposições em galerias de arte e museus, como essa instalação no Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil 30 anos. Um espetáculo de dança pode utilizar uma narrativa literária ou teatral, como na obra Café Miller, da coreógrafa alemã Pina Bausch. Nessa montagem da peça O Balcão, do francês Jean Genet, os atores interpretam seus papéis sobre passarelas e balanços. A arte contemporânea derrubou as fronteiras físicas entre as diversas linguagens e situações. A dramaturgia, por exemplo, saiu dos palcos e foi parar em lugares às vezes inusitados, como a peça BR-3, uma montagem do grupo Teatro da Vertigem que foi encenada no Rio Tietê, na capital paulista. Foi embora há 17 anos, no mesmo dia em que o pastor caiu bem ali. A arte invade o espaço urbano e fica mais próxima do público, como os grafites de Banksy e algumas das performances de Marina Abramovic. Na performance, o artista está presente, a iugoslava passava horas sentada em uma cadeira. Qualquer pessoa podia sentar à sua frente e ficar o tempo que quisesse olhando para ela, tornando-se assim uma parte da obra. A arte sempre foi pública, mas sempre exigiu uma distância entre o público e a obra de arte. Então, com a arte contemporânea, isso começa a ser contestado. É para o espectador entrar dentro da obra de arte. Então, é um movimento que procura a cooperação, uma atividade do espectador. Ele deixa de ser passivo, ele deixa de ser contemplativo. O Brasil tem o maior centro de arte contemporânea ao ar livre da América Latina. É o Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Seus mais de 20 quilômetros quadrados abrigam um importante acervo do país. São quase 200 obras e novos projetos são inaugurados periodicamente.
aqui é um lugar que a gente encontra a arte contemporânea conjugada com um paisagismo, enfim. Me parece que quem vem aqui é colocado no estado de uma imersão, né? Você sai de uma realidade urbana e vem parar num lugar como esse e a todo momento você é convidado a entrar em um outro espaço e pensar novas coisas, né? Inhotim, para o visitante, é isso. Para quem é da arte, é um convite para se deslocar para o jardim, para uma observação da natureza de forma diferente. E a mesma coisa, quem vem da área botânica é para se deslocar para uma relação com a arte. E quem não é de nenhuma das duas áreas, é de fato isso que você falou, uma imersão já de cara em muitas formas de ver o mundo. Bom, então a primeira forma de ver o mundo que a gente vai conhecer aqui no Inhotim é a obra do artista brasileiro Hélio Oiticica. A obra se chama Invenção da Cor. Esse trabalho ele convida a participação. O Oiticica acreditava que as pessoas ativavam as obras, né? Podemos ver o fato do som das pedras, né? Andar na obra significa já interferir. Bom, a primeira impressão passa um labirinto, né? Que a gente passa por ele. Quando você faz esse passeio com o seu olhar, a obra ela permanece do mesmo jeito ou ela se modifica? No caso, ela se modifica, né? A gente muitas vezes pensa que a arte é uma coisa difícil de se relacionar, etc., mas na verdade tudo é uma questão de a gente se colocar disponível para entender a arte. Agora, a gente vai ver duas obras de outro artista brasileiro, Cildo Meirelles. A primeira é O Desvio para o Vermelho e a segunda se chama Através. O Desvio para o Vermelho é uma obra feita em 3 fases. Aqui, a sala vermelha, a impregnação. Tem toda a simbologia, o lugar desses elementos na sociedade, o símbolo do vermelho, de amor, de paixão, de guerra, de sangue, de visceralidade, vamos dizer assim. Há um impacto visual, porque tudo é vermelho. E há um deleite visual, porque vamos descobrindo o que no nosso entorno pode ser vermelho. Aqui é o entorno, né? Então, uma brincadeira de como o espaço nos convida a movimentar, mas também o entorno do vermelho, né? O entornar do vermelho. E a última parte, que é o desvio. Cildo Meirelles é um artista bastante político, né? Preocupado, vem de uma origem lá da ditadura militar, né? Esse trabalho é incrível, os objetos como eles todos, de maneira mais ou menos, lidam com aprisionamento, com cerceamento, né? Com cercas, enfim. Mesmo o aquário e esses peixes. E essa é a parte incrível disso, porque são obstáculos que às vezes não associamos como obstáculos. Um aquário, uma rede de futebol, né? De gol de futebol, uma cortina de banho. Né? Então também tem uma coisa do mistério, do que está por trás, do que nos separa, né? Do obstáculo que está entre nós, mas também de desvios possíveis a fazer. Tem uma coisa interessante que existem algumas barreiras que são transparentes, né? É um pouco o mundo contemporâneo, né? Assim, isso. A gente não sabe exatamente onde estão os autoritarismos, né? E de repente aparece uma barreira que não estava ali. Esse próximo trabalho tem um nome em inglês, Viewing Machine, que a gente pode traduzir como máquina de enxergar. Quem construiu essa máquina foi o dinamarquês Olafur Eliasson. E a primeira coisa que dá para perceber é que essa obra só faz sentido com a participação das pessoas. Olha só. E o que é a arte aqui nesse trabalho, nesse observatório? Acho que a arte é tudo que você vê de uma maneira diferente é arte. Então esse aqui é obra de arte? Ou seria. E o resto? E a paisagem? Complementa a arte. Ela Esse aqui seria um instrumento para a arte e a paisagem vai complementar a arte. Sem a paisagem... Não é uma arte completa. Agora, a gente entra num lugar meio escuro, sombrio,
mas que é bem interessante. Olha o título que o cubano Carlos Garaycoa deu para sua obra. Agora vamos brincar de desaparecer. Qual será a reação do público diante desse trabalho, hein? A gente vê uma série de construções arquitetônicas famosas nas cidades, né? De nome você reconhece... A Torre Eiffel. Por que será que ele transforma isso em velas e coloca o elemento do fogo e esse elemento vai corroendo aos poucos? O que será que a gente pode pensar sobre isso? A gente vê a destruição, né? Que parece que são prédios ou uma cidade fantasma destruindo. Se a gente observar daqui, ó, acontece uma outra coisa lá, né? As câmeras com telão lá. Porque é um outro elemento ainda na obra, né? Isso. Lá parece que... não parece que são velas, olhando daqui. Quando a gente pensar, por exemplo, notícias de televisão, já parou para pensar nisso? Muda a perspectiva, né? Na verdade, uma das questões da arte é a representação, né? E muitas vezes a gente toma aquilo que é representado por verdade, né? Tem um todo maior que precisa ser discutido, né? O Instituto Inhotim, em Minas Gerais, possui um importante acervo de arte contemporânea, com obras expostas em suas galerias e jardins. A galeria do artista brasileiro Miguel Rio Branco. O que você acha da experiência de estar num lugar como esse, com projeções, com vídeos, fotografias? Ela traz alguns detalhes, vamos falar da realidade brasileira, né? Mas demonstrando a diferença social, a desigualdade. Seja nas formas que a gente percebe nas pessoas, a relação dos animais, pobreza, seca, os olhares tristes. Muitas vezes quem está de fora não tem noção daquilo que está acontecendo na realidade das outras pessoas, né? E a partir da arte a gente passa a rever o mundo de outra maneira? Sim, a própria arte ela te leva dentro dela, é como se você estivesse vendo a sua vida, mas de uma maneira diferente. A arte traz esse intuito. Além dela querer demonstrar para a gente um pensamento de uma pessoa, ela transmite outros pensamentos e a própria visão que a gente tem, ela expande essa visão. Mais uma das surpresas é a Galeria do Tunga. Isso. Essa galeria é chamada de Galeria Psicoativa. E foi feita especialmente a galeria para esses trabalhos. A galeria foi construída para os trabalhos, alguns trabalhos foram construídos para esse espaço, para esse conjunto, mas também uma retrospectiva da obra do Tunga. Escapa, Teresa. Aqui, tanto as obras do Tunga como a galeria como um todo, inspira muito o visitante a entender a arte por todos os sentidos. Várias linguagens estão presentes, vários sentidos são ativados, então a gente tem a música. No caso da Teresa aqui, foi uma obra feita com funcionários do Inhotim, então 100 homens, 100 funcionários do Inhotim participaram no dia da abertura da galeria, fazendo a Teresa e incorporando, não vou falar atuar, mas incorporando o que seria um preso, estar preso. Ou seja, a Teresa é mesmo uma metáfora com as cordas de presídio utilizadas para fuga. Escapa, Teresa. E no caso desse trabalho, A Luz de Dois Mundos, né? Isso. Quando ele amarra esses rostos europeus, né, e cria essa relação separada entre os dois mundos, né? Uhum. Ele está trazendo alguma questão da nossa identidade, colonização? Sem dúvida, por serem dois mundos, pelo título da obra, mas também, de novo, um elemento do Tunga que se repete, que é a ligação, é um fio condutor. Sim. Então, de certa forma, como que essa cultura vai sendo modificada, mas ela está ligada, né? Eu, pessoalmente, gosto muito desse momento, dessa cena aqui, que é o descanso, é o que nos remete um pouco também ao índio, no sentido da rede. Da rede, né? Que não é necessariamente descanso, mas é um elemento forte da cultura, né? E que aquilo que aprisiona ou quase que captura, né, o rosto europeu, a cabeça europeia, vira uma rede, vira um elemento de uma outra cultura. E aí ainda esse trabalho tem a contribuição da trilha sonora do Arnaldo Antunes. Exatamente, que
começa um trabalho ligado a Teresa, né? Mas se espalha pelo espaço. E tem uma característica da trilha sonora, ela é repetitiva, ela é circular, ela parece que continua, né? Ela emenda, que também é um elemento importante no resto das obras do Tunga, né? Que é o círculo, é o circular, é o fechar um ciclo, né? Essa obra que a gente vê agora nasceu no Carnaval de Salvador. Seu autor é o americano Matthew Barney. Primeira coisa que me vem na mente, a máquina dominando a árvore. Mas se você for olhar bem, ao redor dela, quem está sendo dominada mesmo é a máquina. Porque ela não tem como sair daqui, né? Interessante essa tensão que você coloca. Esse trator, ele foi usado numa performance que esse artista fez no Carnaval da Bahia, em que ele brincava com elementos justamente de criação e de destruição, e de elementos de natureza e de cultura. Então você relatou muito bem essa tensão, né? As barras de ferro têm uma forma, né, que se multiplicam. Você está dando, percebe? Em triângulos. E formam hexágonos. O que tem hexágono na natureza? As abelhas? As abelhas. Que também faz uma similaridade com uma espécie de um olho de abelha, né? Imagens que se multiplicam, né? Ele vai explorar uma coisa formal, vamos dizer assim, que é essa estrutura geodésica, né? Essa estrutura que lembra um pouco os pequenas partículas dos olhos das abelhas, né? Os omatídeos, que existem milhares nos olhos da abelha, que permitem com que ela consiga ter uma visão de 280 graus, né? E que também são estruturas que são conhecidas desde a Grécia Antiga por ligarem dois pontos em uma curva, né? Você não acha curioso que essa terra esteja aí fixa nos pneus? Se não tivesse essa terra aí, seria a mesma leitura? Não, ia ser uma máquina lavada que não ia ser utilizada. Se fosse um trator novo? Sem nada, sem terra, sem barro, sem nada? Seria a mesma sensação? Não conseguiria ver ele destruindo a árvore. Ele foi usado num processo de destruição, ou talvez em outras ocasiões de construção, enfim. São essas tensões que estão presentes aqui, né? E agora, uma obra de arte feita de sons. Esse trabalho é de dois artistas canadenses, Janet Cardiff e George Miller. O título já deixa a gente curioso, The Murder of Crows, ou traduzindo, O Assassinato dos Corvos. Eu sinto que estamos fazendo um percurso aqui, né? Dos sentidos. Então, tivemos muita coisa visual e agora passamos pro som. Não existe visualidade, inclusive pela galeria. A gente pode ver que é o mínimo possível de interferência, mas cria um momento de suspensão. Estamos dentro da cabeça, digamos assim, desse artista, estamos numa narrativa que passa muito pelo sonho. Please help me. Please help me. Muito pelo real também, tem momentos na obra que tem sons, né, muito fortes. Aí nos estimula a imaginação, né? Porque você vai imaginando aquela cena, essa situação. Acompanhamos os passos, né? É uma narrativa pelo som, né? E memória também, né? Porque sonho, memória, lembranças, vivências, tudo tá... Acho que ela pega exatamente nesse momento, nesse lugar onde tudo se encontra. A gente fecha esse nosso passeio pela arte contemporânea com uma obra do americano Chris Burden. O título significa Queda de Viga e foi exatamente assim que a obra começou. Em princípio, esse trabalho foi feito arremessando vigas numa piscina de concreto, né? Isso. E isso para as pessoas podem achar, isso é simples, isso não tem controle, mas na verdade tem todo um controle e uma intenção do artista quando constrói tudo isso, né? Esse mito de que a arte e que o uso do acaso e que é uma coisa que seria
vamos dizer, gratuita, não é bem assim, né? Tem toda uma dimensão de um projeto para isso acontecer, não é isso? Isso, com certeza. É interessante pensar da máquina que jogou essas vigas. Ou seja, temos um guindaste que ergue as vigas a mais ou menos 40 metros de altura, mas percebe que o guindaste é um tipo de construção, um tipo de máquina que é exatamente construída para não liberar a viga, ou seja, para que não haja esse tipo de acidente. Então, é tão calculado, há uma engenharia tão forte por trás dessa obra, porque você precisa construir um guindaste que solte a viga, ou seja, uma anti-máquina, uma anti-ação. A arte contemporânea transforma os suportes, né? E se antes você pode identificar como um objeto artístico, um desenho, uma pintura, algo que está ali delimitado como objeto artístico, com a arte contemporânea a gente tem outras inserções de materiais e de possibilidades, né? E que se a gente for observar a sociedade, na verdade, como se construía uma casa ou como se construía qualquer coisa há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, é diferente do que se constrói hoje, né? Isso. E no processo da arte eu acho que é um pouco similar, quer dizer, é natural que outros objetos, outras formas de pensar a expressão, a linguagem apareçam, né? Nesse sentido, não é tão difícil entender a arte contemporânea, na verdade é entender um pouco o mundo, né? Exatamente. Entender a arte contemporânea é entender o mundo, como o mundo está se transformando. Essa questão, né? Não estou entendendo, não sei o que é. São perguntas que deveríamos nos fazer na cidade. Exatamente. Nós estamos entendendo a cidade? Quando vemos moradores de rua, quando vemos acidentes, isso é fácil. Às vezes é uma pergunta tão potente quanto. Né? E uma coisa que o Inhotim traz é justamente isso, quer dizer, aqui tudo é organizado, né? Uma das coisas que a arte tem, que seria um mito, é essa ideia de que o artista é um desajustado, que é uma coisa romântica ainda, né? Mas que, na verdade, pelo contrário, o artista está todo o tempo organizando coisas, né? Pensando coisas, pensando em como se expressar, construir novas linguagens, né? A organização é uma coisa fundamental na arte, né? Sem organização, nenhum objeto, nenhuma obra de arte acontece, né? A arte é também uma forma de conhecimento. Pensar a arte é entender o mundo a partir de temas como a organização, a percepção de outras realidades e as formas que os artistas têm de construir uma realidade nova. É um pouco isso que a arte pode ensinar. E essa viagem ao Inhotim trouxe para a gente essa possibilidade de olhar para a arte contemporânea como uma forma de produzir conhecimento.